O Ceará continua em pauta. Agora a gente fala sobre o trabalho de monitoramento que o Estado realiza em relação à proibição da pulverização aérea de agrotóxicos na nossa entrevista da semana. Quanto à fiscalização do uso de agrotóxicos, a parte do uso em campo. Aqui no estado do Ceará, a legislação divide as tarefas na área da saúde, na área do meio ambiente, através da SEMASSE, e na área do uso no campo com a ADAGRE. Então, a saúde fica com a parte de análise de resíduos, a SEMASSE fica com a fiscalização do comércio e a ADAGRE fica com a fiscalização do uso correto. Então, com relação à aplicação aérea, né, o uso de aeronaves para aplicação de agrotóxicos, a parte do registro da empresa e do plano de voo, ele fica sob a cargo do Ministério da Agricultura. Então, compete à ADAGRE, quando é notificada que haveria uma aplicação, a ADAGRE vai ao local, identifica se há corpos d'água, se há animais, se há casas próximas ao local, por conta da questão de deriva, né? Aí vai verificar também se o produto é recomendado para aquela cultura, se está sendo usada a dosagem recomendada no receituário agronômico e acompanha o processo. Acompanhava, né? Com o advento na mudança da lei, que proibiu a pulverização aérea no estado do Ceará, a ADAGRE continua atuando nessas mesmas propriedades que utilizavam esse meio, agora fiscalizando a pulverização via terrestre, né? Através de tratores e outros instrumentos. Então, a gente verifica a mesma coisa, se tem receituário agronômico, se as condições de aplicação estão adequadas, se o volume é adequado, se a dosagem é adequada, só que agora não mais via aérea, via terrestre. E aí, se houver alguma denúncia por parte de moradores, né, da comunidade, dizendo que está havendo ou que vai acontecer algum tipo de pulverização aérea, nós vamos ao local para averiguar e tomar as devidas medidas cabíveis. Quando a gente fala de pulverização aérea, não somente ela acontecia no Ceará, no caso, não somente por avião, mas também por drone, não é isso? Inclusive o drone está proibido, né? Recentemente o Ministério está editando uma norma específica para o drone, né? Vários estados já usam o drone, há relatos técnicos de que é até mais eficiente do que a própria aplicação via aeronave, via avião, mas tanto o drone quanto a aplicação via avião, ela é proibida no estado do Ceará. Doutor Dimas, a partir da implementação dessa medida, houve algum tipo de resistência? Olha, há relatos, né, de produtores que aumentou a dificuldade no controle. A pulverização aérea aqui no estado do Ceará, ela é utilizada basicamente para aplicação contra a cigatoca amarela, né? Vale salientar que esta doença, né, ela não é uma doença de importância quarentenária, ou seja, ela já está amplamente difundida no Brasil, onde se produz banana, e também ela não é reconhecida como uma doença de importância econômica. Então, a ADAGRE atua especificamente nesses dois casos. Quando a doença tem importância quarentenária, se ela for ausente ou presente, mais controlada, ou se ela tiver importância econômica declarada. Vou dar um exemplo do bicudo do algodoeiro, por exemplo, que é uma praga que ela está presente, mas ela é reconhecida como de importância econômica. Então, o fato da cigatoca amarela não ser caracterizada nem como praga quarentenária e nem como uma praga de importância econômica, a gente acompanha, lógico, verifica índices de acometimento da cultura por essa doença, mas não há uma legislação específica, né, para impor o controle. O controle fica única e exclusivamente a cargo do produtor. Então, há, por parte dos produtores, relatos de ter uma maior dificuldade no controle e uma maior infestação a partir do momento que se passou a aplicar somente via terrestre. Bom, essa semana o senhor nos falou que
uma equipe da Defesa de Alagoas, né, da Defesa Agropecuária, esteve fazendo um intercâmbio com vocês aí no estado do Ceará, intercâmbio de interesse agropecuário. Como é que foi essa atividade? Né? Que temas específicos foram discutidos? Que troca de experiências exatas foram tratadas nesse intercâmbio? Bom, a gente recebeu uma equipe de 4 pessoas da ADEAL, que é a Agência de Defesa e Inspeção de Alagoas, da Defesa Vegetal e do Trânsito, né, de Alagoas, porque em 2020 a ADAGRE editou uma instrução normativa tratando do trânsito interno dentro do estado do Ceará de vegetais, né? Então, com isso, surgiram portarias e, a partir de 11 de novembro do ano passado, efetivamente a ADAGRE passou a cobrar a guia interna de trânsito de vegetais para a cultura da banana. Estamos aí para publicar a portaria por cubitáceas, melão, melancia, pepino, e deve vir para outras culturas que têm a importância econômica ou quarentenária. Então, este documento, ele traz a descrição da origem da produção, né, para onde ela vai, o destino, e qual percurso ela vai fazer. Então, com estas informações, a gente vai ter o mapeamento de onde está exatamente essas culturas no estado do Ceará, qual o tráfego que ela usa, quais são as rodovias que ela usa e os seus principais destinos. Com estas informações, nós vamos ter como traçar rotas de risco e direcionar melhor os nossos esforços nas inspeções de praga. Vou dar um exemplo. Então, uma produção que esteja à margem de uma rodovia que seja muito transitada com banana, o risco dela ser contaminada é maior do que uma área isolada de produção. Então, a gente pega essas informações e começa a tratá-las de forma diferenciada. Então, a equipe da ADEAL veio conhecer essa experiência aqui no estado do Ceará, porque estão implementando lá, para eles o nome é PTIV, que é Permissão Interna de Trânsito de Vegetais, a nomenclatura muda, mas o objetivo é o mesmo, e conhecer principalmente os nossos sistemas informatizados para controle dessa ferramenta e para edição e tratamentos dos dados que possam nos permitir fazer planejamentos estratégicos. Então, eles chegaram aqui no domingo, já participaram de uma blitz na central de abastecimento. Na terça e na quarta, nos deslocamos para o maciço de Baturité, que é uma das maiores regiões produtoras no estado do Ceará, para acompanhar a inspeção de um plantio, para acompanhar o cadastramento de uma área, né, que a gente chama unidade de produção. E aqui na sede, em Fortaleza, nós fizemos uma demonstração de tudo que é possível filtrar através do nosso sistema. Desde o check-in lá no campo, então a gente consegue identificar onde essa carga passou e foi parada pela nossa equipe de trânsito, e a definição das maiores regiões produtoras e maiores destinos. Então, por exemplo, a gente consegue detectar que o maciço de Baturité, o Vale do Jaguaribe e o Cariri são as 3 regiões maiores produtoras hoje no estado, e 60% dessa produção é toda destinada à central de abastecimento no Maracanaú, né? E 20% destinado diretamente à Fortaleza, às redes de supermercado. Então, com isso, a gente consegue traçar as propriedades de risco, os principais destinos e as rotas de risco, por exemplo. Para você ter ideia, Limoeiro do Norte, que é uma cidade aqui no Vale do Jaguaribe, destina banana para mais de 80 municípios do estado do Ceará. Então, é um ponto muito importante de controle por parte da gente. Então, eles vieram absorver isso e, por outro lado, a gente verificou algumas coisas que no estado de Alagoas é importante, está acontecendo, é referência nacional e que a gente precisaria adotar aqui, como é o caso do modelo de funcionamento dos postos fixos de lá, né, que funciona no regime de 48 horas, com equipe exclusiva, com equipamento exclusivo. Isso dá mais força à questão do trânsito, que para a defesa agropecuária é o principal fator para se evitar que as doenças cheguem no nosso estado, doenças e pragas vegetais ou mesmo animais. Nós temos 3 centrais de abastecimento no estado do Ceará, uma aqui no Maracanaú, que é a região metropolitana,
uma lá no Cariri e uma em Tianguá, que é na Serra Grande, né, que a gente chama. E aí, só para lembrar que esse trânsito, no caso de frutas, de banana, por exemplo, do Ceará para o Piauí, ele tem que transitar com outro tipo de documento, que é a PTV, que é um documento interestadual, né? A GTIV é um documento de controle dentro do próprio estado. Então, a banana que é produzida dentro do estado, que vai para algum comércio dentro do próprio estado, vai com a guia interna de trânsitos vegetais. A banana que é produzida dentro do Ceará, mas que vai para outros estados, ela vai com a PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal, que é um documento mais complexo, porque ele não atesta só a origem, ele atesta também a sanidade dessa mercadoria, para evitar que, por exemplo, uma determinada praga ou doença do estado do Ceará vá contaminar, porventura, plantios no Piauí, plantios no Pernambuco, em São Paulo, para onde quer que vá a nossa mercadoria. Então, a gente também tem esse controle, ele é um pouco mais rigoroso por conta da questão de também atestar a sanidade desses produtos. Doutor Dimas, só para a gente encerrar, como é que está a questão do acompanhamento da vacinação da febre aftosa no estado do Ceará? A campanha, ela se encerra agora, dia 31, né? E aí tem mais 15 dias para que os produtores que compraram a vacina, que vacinaram e que ainda não entregaram a sua declaração, o faça. Pode ser online, através dos sistemas da ADAGRE, pode ser presencial também, em um dos mais de 40 escritórios da ADAGRE e EACs, né? Ou até mesmo os sindicatos rurais e EMATE. E hoje o índice relativamente está maior do que o mesmo período de campanha do ano passado, né? Mas ainda bem aquém do índice que é desejável, que é os 90% de vacinação de todo o rebanho. E aí, para a gente lembrar que a gente precisa atingir esses índices para que no futuro bem próximo, não só o estado do Ceará, mas o Piauí também está nesse processo e outros estados, a gente possa retirar a vacinação. E aí isso tem um impacto socioeconômico enorme, né? Porque só no estado do Ceará a gente tem aí próximo de 2 milhões de cabeças, um pouco mais disso. Então eu preciso, por ano, de aproximadamente 2,5 milhões de doses, né? Eu não sei quanto é que está a dose da vacina no Piauí, mas se a gente pegar aí que seja R$ 5, por exemplo, nós vamos ter aí aproximadamente 10 milhões de reais por ano em economia para o produtor, que ele pode reverter em outras melhorias para o seu rebanho. Então, a gente apela aos produtores que comprem a vacina, é importante que vacine, mas não só isso. Declarar essa vacinação é tão importante quanto, porque se vacinar e não declarar, os índices oficiais não vão responder ao desejado.